Sejam bem-vindos à resolução do exercício 11 da semana, da 11ª semana. Nesse exercício, então, nós vamos trabalhar com resposta no domínio da frequência, principalmente, e com métricas de robustez, margem de ganho, reserva de fase e coisas do gênero. Então, vamos primeiro resolver esta questão. Nessa questão aqui, o que se pede? Se pede que determine a função de transferência associada a esses dois diagramas aqui. Então, eu quero a função de transferência. São duas funções de transferência associadas a essa figura. Ou seja, normalmente nós vimos como é que nós, a partir de uma função de transferência, criamos o diagrama de Bode. Aqui agora nós vamos querer fazer o contrário. Dado um diagrama de Bode, nós vamos querer saber qual é a função de transferência que está associada a ela. Certo? Então, essa é a ideia que nós vamos resolver nesta questão. Ela é uma função de primeira ordem com tempo morto. Isso não foi dito no enunciado, mas era importante até para uma questão, mas sabendo que ela é uma função de transferência de primeira ordem com o tempo morto. Então, essa aqui é uma função muito utilizada. Primeira ordem com o tempo morto. Nós temos 3 parâmetros a serem determinados. O ganho, o tal e o tempo morto. Então, eu quero determinar essas 3 grandezas. A primeira coisa que nós temos que fazer é, nós temos 2 funções de transferência aqui, vamos fazer um zoom aqui para nós enxergarmos melhor. E vamos ver as assíntotas, vamos fazer as 2 assíntotas. A primeira assíntota, a segunda assíntota. Dá uma ajeitadinha nas minhas assíntotas. O comportamento da assíntota é um comportamento, ela tem que ser tangente à solução no infinito, certo? E não está tangente nesse sentido. Agora aqui, você dá uma puxadinha aqui, mais uma puxadinha aqui. Por exemplo, isso aqui é a típica situação em que a pessoa pode estar lendo errado, e aí ele vai lá e mostra a solução que fez no papel e anexa no resultado da prova. Então, eu fiz as assíntotas. Eu vou ter que fazer para as 2 curvas, mas vou mostrar para uma e depois a gente faz para outra. Esse ponto onde essas 2 assíntotas se encontram, ele é chamado aqui, ele vai ser, vamos supor que seja aqui. Eu dou uma deslocadinha nessa assíntota aqui. Eu vou pôr um pouquinho mais para lá. Como essa questão vocês viram, né? No papel fica mais fácil de fazer do que aqui no computador. Então, essa é uma questão que ainda tem que ver como é que vai ser feita a avaliação. Então, aqui eu vou ter esse ômega aqui, ele é 1 sobre tal. Na realidade, eu vou ler o ômega. Aqui é 10 na 0, 10 na 0 é 1. Aqui é 2, ó. Então eu vou pôr, aqui vai ser 1, aqui é 2.
é alguma coisa, digamos, 1,8. 1,8. Observe que mesmo dentro dessa faixa aqui, ele está distribuído de forma que não é linear. Ou seja, ele tem um espaçamento que segue esse padrão. Metade é mais ou menos aqui, ó, tu vê que aqui. Então, no finalzinho ele se aperta mais. Eu diria que 1,8 está bem representativo. Ou seja, essa distribuição entre esse trecho e esse aqui, entre 1 e 2, segue o mesmo padrão de distribuição logarítmica aqui. Né? Certo? Então, tem que ter este cuidado. Então, aí sai o ômega, quer dizer que o tal vai ser esse valor divididos por... Então, vamos pegar a primeira função, chamar isso aqui de função G1. Então, G1, nós já temos, vou pôr aqui uma divisão entre os dois. E aí o G1 vai ser o tal 1. Então, vamos determinar aqui G1. Vou escrever G1 aqui. O tal 1 vai ser 1 sobre o ômega 1. Vou chamar isso aqui de ômega 1. Que vai ser 1 sobre 1,8. Esse é o tal 1. O ganho eu tiro já aqui direto. Ele já sai dessa assíntota que está aqui. Ó. Eu vou só deslocar um pouco essa assíntota, que ela está me atrapalhando um pouco. Ele está nesse tracinho aqui. Ó. Aqui é 10 na menos 1. O segundo 10 na menos 1 é 0,1. Então, é 0,1, aqui é 0,1. Aqui é 0,2. Aqui é 1. Então, aqui é 0,2. Esse tracinho aqui é 0,2. O próximo tracinho é 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Certo? Então, é só uma questão de se acostumar com a escala logarítmica. Então, o ganho é 0,2. K1 é 0,2 lido direto do gráfico da síntese de baixa frequência. E agora, para determinar o tempo morto, é o que está faltando agora, só está faltando para a nossa função de transferência. Então, a primeira parte da função de transferência, parte de primeira ordem, 0,2, 1 sobre 1,8 S mais 1, e agora está faltando o tempo morto. O tempo morto, a gente sabe que a contribuição do tempo morto é a fase do tempo morto é o ômega vezes o tempo morto. Só que aqui está em graus, então eu tenho que dividir aqui por 180 e o ômega normalmente em radianos eu tenho que dividir por π, que a frequência está em radianos. Então, o tempo morto vai ser
essa fase eu vou tirar do diagrama, vou ler no diagrama. E o tempo morto vai ser o quê? Vai ser π sobre 180 a fase que eu vou ler no diagrama, divididos pela frequência. É essa fórmula aqui que eu vou usar para fazer isso. Então vai ser o tempo morto vai vir daqui. O tempo morto 1 vai ser π sobre 180 vezes φ, que é a fase, a diferença de fase, no caso, em relação à de primeira ordem. Isso aqui é válido para qualquer frequência ômega. Observem o seguinte, eu poderia pegar e usar essa mesma frequência que eu estou aqui. Aqui, eu tenho que pegar também, não pode confundir com a linha tracejada, a defasagem que tem magnitude tracejada lá no gráfico de cima, a defasagem está com essa curva tracejada, ponto, traço, aqui embaixo, certo? Observe o seguinte, ó. Nesse ponto, aonde eu tenho ômega igual a 1 sobre tal, a defasagem de uma primeira ordem é de 45 graus. Então, eu teria 45 graus aqui é a metade. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer uma... Mas aí vocês vão concordar comigo que é difícil de ler, né? É cheio de erro. Vou pôr uma linha mais fina e vou pôr em vermelho. Menos 0, menos 45 é mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa frequência, se fosse primeira ordem pura, sem tempo morto, ela estaria passando exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Essa defasagem a mais aqui é a do tempo morto. Mas se eu for fazer assim, eu vou dar com os burros na água, certo? Isso aqui é a defasagem do tempo morto, que eu vou precisar inserir aqui nessa expressão. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer desse jeito. Por que eu não vou fazer desse jeito? Porque aqui fica difícil de ler, certo? Mas eu sei que a defasagem de uma função de primeira ordem máxima é igual a menos 90. Então, eu vou pegar e vou pegar o menos 90 e vou pegar um ponto aqui, ó, uma década a mais, praticamente. Vou pegar aqui, ó, vou pegar exatamente esse ponto aqui. Ó. Aqui eu sei que a defasagem da primeira ordem é menos 90. E aí não tem como errar. Aqui não tem como errar. Eu vou pegar, então, uma década. O que é uma década? Uma década seria aqui, ó. Eu vou pegar mais que uma década, ou seja, é um pouquinho depois. Aí eu sei que a composição, a contribuição de uma primeira ordem é menos 90. E nessa frequência, esse número que está aqui, ó, 360, que está aqui, fácil de ler, ó, é 360 menos 90. Nessa frequência aqui. Aí fica muito fácil de calcular. Porque aí eu não tenho erro. Porque essa expressão é válida para qualquer frequência. Então, nós vamos usar a frequência, e aí que é importante a pessoa apresentar a lógica de cálculo. Então, vamos usar a frequência, essa frequência aqui é 10 na 1 é 10, aqui é 20, aqui é 30. Ômega igual a 30. E ômega igual a 30, a
contribuição de atraso de fase do tempo morto vai ser menos 360, que é o número que eu estou lendo aqui. Mais 90, isso dá 270. 270 graus. Então, o tempo morto 1 vai ser obtido dessa forma. Π sobre 180 vezes a defasagem 270 divididos pela frequência 30. Esse númerozinho aqui vai ser justamente o tempo morto associado. Vamos colocar aqui. Então, vamos lá. 1 divididos por 1,8. Então, a função no final, então, vai ficar assim. Vou pôr aqui um quadradinho, função G1. G1 de S vai ser 0,2, 0,55, S mais 1. E aqui vai ficar 3,14 divididos 3,14 divididos por 180 vezes 270 divididos por 30. Isso aqui dá 0,16. Que é 27 por 3. Então, é tranquilo. Pena menos 0,157. Essa foi a primeira questão. Agora, como é que a gente determina a outra? É exatamente o mesmo procedimento. Nós vamos agora, para determinar o outro, de forma análoga, vou trocar de cor aqui para vermelho. A assíntota agora vai ser em outra frequência. Vai ser mais ou menos aqui assim, vou descer. Por aqui assim. Isso aqui vai ser o ômega 2. Isso aqui vai ser o G2. Aqui então é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. 4, vou chamar de 4, alguma coisa. 4, metade seria 0,5, mas é que teria dividido 0,1, 0,2, 0,3, está em torno de 0,1 aqui, vamos supor. 4,1. Certo? Daí então sai o tal 1. Tal 1, tal 2, no caso, que é a função 2.
função 2 vai ser 1 sobre ômega 2. 1 sobre 4,1. O ganho sai direto aqui. Aí vamos fazer um zoom. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oito vezes 10 dá menos 2. 0,08. Certo? Ele é multiplicado pelo fator que está aqui. Ó. Então aqui é 0,01, 0,02 e assim por diante, até 0,08. Esse é o ganho. E o tempo morto a gente vai determinar de forma análoga. Só que agora eu tenho que pegar um decado para cá. Eu vou pegar esse último ponto aqui. Ele, nesse caso, não chega a ser um decado, seria... Aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esse ponto aqui, exatamente esse ponto aqui, que seria a frequência, que é a frequência 30, 40, 50, 60. Vou pegar isso aqui, 60, frequência 60. Isso dá, digamos, tem que olhar com a reguinha aqui. Aqui é linear, na fase é linear. Digamos uns 300 graus. Então, a frequência 60, a defasagem do tempo morto vai ser menos 300, que eu estou lendo aqui, estou dizendo que aqui é 300. 300 menos 90, mais 90 na verdade. Isso é 210. E daí sai o tempo morto 2. 210 sobre 60. E com isso nós matamos essa questão. Há alguma dúvida? Zero vírgula 0,06. Certo? A próxima questão, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vamos para a próxima questão. O ponto-chave é isso, né? É determinar a assíntota nessa primeira questão. Determinar a assíntota. As duas assíntotas, eu determinando as duas assíntotas, eu tenho, aonde as duas assíntotas se encontram, eu tenho 1 sobre tal. A frequência onde elas se encontram é 1 sobre tal. Daí eu tiro tal. O ganho eu leio direto aqui. Só tenho cuidado que eu tenho que ler usando escala logarítmica. Se tiver em decibéis, eu tenho que converter em decibéis. Atenção, vou escrever aqui. Se tiver em decibéis, eu tenho que fazer a conversão 20 logaritmo decimal daquilo que eu estou lendo.
Então, daí eu vou ter que converter a leitura em decibéis para a grandeza física. Ou seja, vai ser 10 sobre o que eu estiver lendo em decibéis divididos por 20. Certo? Se for em decibéis. Aqui no caso não é em decibéis. Só eu fiquei com uma dúvida com relação ao tempo morto. Diga. Eu posso pegar qualquer ponto em relação a 90 graus? É que na realidade tu pode pegar, em princípio, a defasagem completa de uma primeira hora com tempo morto é isso aqui, ó. Isso para qualquer ponto. Se tu quiser, tu pode escolher o ponto que tu quiseres. É que a defasagem total é a parcela vinda do tempo morto, que é arco tangente de ômega tal, para qualquer frequência. Então, vou fazer vou pôr aqui a defasagem total em função da frequência. Ela vai ser o quê? A parcela oriunda da primeira ordem, que é o ômega tal. Isso aqui é a parcela da primeira ordem. Cuidado só que, dependendo, tu põe no HP, não sei o quê, e aí ela te dá em radianos. Cuidado. Só tem que garantir que tu tá... Porque aqui no diagrama aparece em graus, tá? Então, por isso, aí o fator é 180 sobre π, né? Então, isso aqui é a primeira ordem. Mais a defasagem de um primeiro do tempo morto. O tempo morto é isso aqui, mas como eu só tenho que multiplicar por 180 divididos por π, porque desse jeito vai vir em radianos, uma vez que está em radianos aqui, ó. Certo? Certo, e aí eu poderia pegar qualquer ponto. Só que aí eu peguei um ponto aonde esse cara aqui, o valor limite dessa arco tangente é menos 90, o π sobre 2. Quando o ômega vai para o infinito. E é menos 45 quando o ômega é igual a 1 sobre tal. Então eu poderia fazer em qualquer ponto desses. Mas eu peguei um ponto que é uma década além seria uma frequência que é como se fosse arco tangente de 10, maior que 10. Arco tangente de 10, que é uma década a mais, né? Isso dá quase, só para vocês terem uma ideia, vou calcular aqui, np.atan. Ó, se eu fizer arco tangente de 10. Eu não carreguei num pai. Num pai. Porte. Não. Tá. Mas é só fazer o arco tangente de 10 aí, vocês vão ver que ele vai ficar quase 90 graus. Quanto maior, mais vai tender a 90 graus. Ele não vai ser 90 graus, mas vai ser quase 90 graus. Só que o erro que eu faço aqui na leitura aqui é maior do que isso. Então, deu para entender, então? Sim, senhor, obrigado. De nada, eu que agradeço. Então, isso aqui eu poderia usar em qualquer ponto. Mas daí eu acabo pegando um que eu já sei que vai dar 90 graus, que é uma década, e aí está resolvido o problema. Certo? Essa é uma outra forma de fazer usando essa expressão, que é totalmente correta.
Vamos agora ao próximo exercício. O próximo exercício é interessante. Ó. Nós temos que... Observe que esse tipo de exercício ele pode acontecer na prova, por quê? Esse é um exercício fácil, não estou dizendo que vai acontecer, entendeu? Mas pode acontecer porque é um exercício fácil de corrigir. É você associar resposta de grau. Então aqui nós temos... O ruim é que as figurinhas são pequenininhas, tá? E não tão coloridas, mas fora isso... Aqui nós temos 5 funções, e aqui é a resposta de grau dessas 5 funções. Essa aqui é instável. Essa tem overshoot devido... Essa tem overshoot. Provavelmente devido ao zero, porque não tem oscilação. Claro que para resolver o negócio você não precisa estar escrevendo que nem eu estou escrevendo aqui, né? Só pus porque... Essa aqui, ela é ganho nulo. Essa aqui é resposta inversa. Ou seja, essa aqui tem um zero. Aonde? No semiplano direito. O que mais nós temos aqui? Aqui é comum. Então, agora vamos associar essas respostas aos lugares das raízes. Então, aqui é as plantas G1, G2 são definidas pela resposta de grau ali. Aí a ideia é qual é o lugar das raízes que é associado a G1, qual é o lugar das raízes associado a G2, G3, G4 e G5. Então, vou começar com os lugares das raízes. Antes de mais nada, eu vou associar aqui o nome das funções. Essa aqui é a G1. A G4, essa aqui, com resposta inversa. A G3 é instável. A trafejada é G2. E ponto é G5. Essa é G5. Certo? Na prova de vocês vai ter umas figurinhas coloridas. Se for colocar nessa questão. Então vamos lá. Overshoot devido ao zero. Essa é G1. É essa aqui, ó. Essa é G1. Por quê? O zero, aqui está o eixo imaginário. A fronteira de estabilidade está aqui. E o zero está localizado entre o polo mais próximo da origem e a origem. Então, G1 é o RL1. Daí eu coloco 1 aqui, ó. Que é o lugar das raízes 1. G2. G2 é a resposta comum. Ó. G2 é essa aqui, ó. O zero está localizado à esquerda do polo dominante. Resposta comum. Matei aqui, ó. 2. A instável. Qual que tem um polo perdido na vida? É essa aqui que tem um polo perdido na vida. Essa é instável.
Essa é G3. G4 tem resposta inversa. Qual que tem um zero positivo? G4. E aí, claro, quando tem uma situação dessas, é só ver qual que tem um zero na origem. Zero na origem, nós vamos ter a situação essa aqui, ó, que o ganho é igual a zero. S menos o zero, S menos o polo 1. No caso, são dois polos complexos, mas tudo bem. Polo 2, polo 3. Quando o Z é igual a zero, o G de S de zero é igual a zero, que é justamente o G5. Se eu estou na dúvida, eu faço os que eu tenho e o que sobrar eu coloco. Tranquilo? Esse foi barbada. Como esse era mais barbado, eu pus na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver os outros. Vamos fazer agora a associação aqui desses dois aqui. Um ponto importante é o seguinte, olha só. Vou pôr aqui nessas formuletas aqui. Uma variável bastante importante na decisão é o φ quando o ômega tende a infinito. Ele vai ser igual a o número de polos no SPE, no semiplano esquerdo, ou polos estáveis, digamos assim, vezes 90 graus. Se eu tiver um zero, número de zeros no SPE, então a gente pode fazer assim, ó. Vou pôr a expressão dessa forma. Número de zeros menos o número de polos que estão localizados no semiplano esquerdo, multiplicados por 90 graus. Depois eu vou completar com a expressão, se eu tiver no caso, se eu tiver um zero no semiplano esquerdo, eu vou pôr menos, eu vou pôr aqui, S0 no semiplano direito, ele contribui como se fosse polo. É zero. Zero no SPD, que é no semiplano de zero. Esse aqui é o zero da resposta inversa. Ele vai contribuir também com uma defasagem de menos 90 graus. Na defasagem eu já mato muita coisa. Ó. Bom, primeiro vamos fazer aqui, ó, olha só. A gente pode fazer por eliminação, se eu quiser. Vamos primeiro fazer o cálculo do φ infinito para esses caras aqui. Essa função aqui, o φ ômega indo para o infinito, que é o φ infinito? É esse valor aqui que tem a resposta no final. Isso aqui que é o ômega φ, a defasagem indo para o infinito. Certo? Isso que eu estou dizendo que é o φ infinito. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, então é 3 polos. Se eu pegar a expressão lá, vai ficar φ indo para o infinito, vai ficar 1, 0 que eu tenho, 1 menos 3 vezes 90. Ou seja, isso aqui vai para menos 180.
Então, quais são que vão para menos 180? 180 está aqui, ó. Eu tenho 3 funções. Tenho a bolinha, a cheia, e tem essa outra que é diferente aqui, que tem... Mas eu tenho 2 a princípio que são candidatas. Certo? Essa aqui vai ser com... É a do sistema instável, na realidade. Essa aqui, ó. Essa é do instável. Então, antes de mais nada, vamos ver quem mais vai para 180. Esse aqui também vai para 180, ó. Que é a mesma situação. Que é o mesmo cálculo de antes. Esse aqui vai para 270. Esse aqui eu fiz. Por quê? Eu tenho menos 3 vezes 90, menos um zero positivo, que é menos 90. Isso dá 360, na verdade. Qual que vai para menos 360? Que vai para menos 360 é esse aqui, ó. Esse aqui é o G4. Então agora a gente já consegue completar a tabela, tá vendo? O G4, esse tracejado, o mais sacal aqui é associar, que é o B2. Ó. Então o G4 é o B2. G4 no diagrama de 2 é o 2. Vamos lá. Olha só, aqui tem overshoot, eu tenho overshoot da magnitude. Essa bolinha aqui, que é o 5, é a função G1. 5 é G1. 5 é G1. Por que é 5 G1 que eu não entendi? Por causa disso aqui, ó. É que na realidade, se você olhar aqui o G1, ele tem um overshoot aqui, né? Olha só, ele tem um overshoot em relação ao valor final. Observe que ele tem um overshoot aqui na magnitude também, essa bolinha aqui, ó. É sutilzinha, mas é isso aí. Tu pode ir por eliminação. Né? A linha contínua é a comum. A comum é qual? É o G2, né? A linha contínua é comum. A G2. O mais sacal aqui nem é detectar quem é quem, mas é associar. Isso aqui é P4. A linha... Isso aqui é o B5. Então é B5, B4. Então é 5, 4. E agora vamos ver o G5. G5 é com ganho igual a 0. Olha só. Quem vai com ganho igual a 0 é esse cara aqui, ó. Todos eles vão para um ganho finito diferente de 0. Esse aqui vai para ganho igual a 0. Esse aqui é quem? Esse é o B2, B1, B1. Ponto, traço, ponto, traço. É o B1. Isso aqui é o B1. Então esse é o B1. Então o 5 é o 1. E a instável é essa que sobrou aqui. Que aí, dependendo do ganho, por isso que ela tem essa defasagem aqui positiva, isso aqui é instável. Agora vamos para o diagrama de Nyquist. Ô, professor, diga. Esse P1 ali, o diagrama de Bode superior, Sim. também não teria um overshoot? Que tá... Ela é um overshoot, sim. Se a gente pensar aqui, ó, isso aqui acaba sendo quase um overshoot, ó. É o maior overshoot possível, na realidade. Porque o ganho é igual a 0. Tu vê que é um baita overshoot, na realidade. Só que ele vai tender, aqui está tendendo a 0, aqui também vai tendendo a 0.
que é o valor final. O valor final, no tempo indo para o infinito, a gente enxerga em frequências baixas. Certo? Respondido? Respondido. E agora o próximo é o diagrama de Next. Eu confesso a vocês que as figurinhas estão pequenininhas, tá? A ideia seria uma figurinha um pouco maiores. Por isso que eu estou fazendo esse zoom aqui para nós enxergarmos. Mas tirando isso, a gente consegue matar boa parte das coisas. Bom, eu já posso matar a instável, porque é a única que circula no sentido anti-horário. É o N3. Na realidade, você não precisa começar do jeito que eu estou fazendo, certo? Quem começa e termina no mesmo lugar é o 2, N2. Todos os outros começam e terminam em lugares diferentes. Então, por exemplo, o N4, ele começa aqui, o N4, o N1 e o N5, todos eles têm ganho diferente de zero. Ganho que a gente vê no diagrama de Bode, está aqui, ó. Esse é o ganho. Ganho da função de transferência, que é o valor que eu enxergo aqui, ó. O N4 tem overshoot, ó. Para uma mesma defasagem, ele tem um raio maior do que todos os outros têm raio menor do... Aqui é a origem, tá? Todos os outros têm um raio menor o maior raio é o K. Só o N4 que tem um raio maior do que o raio correspondente à origem, ao ômega igual a zero. Então, esse aqui é o que tem overshoot, esse aqui tem overshoot, N4 que tem overshoot. O overshoot é o 1, N4 é o 1. Então, é o 4 é aqui. Certo? Bom, vamos lá. O 5, aí a gente tem que ver pela defasagem, o 5 é a resposta comum. Que é o G2. A com resposta inversa, vamos fazer o 3, já fizemos, tá? Esse aqui que tem uma defasagem, pelo gráfico fica um pouco difícil, eu vou fazer um zoom maior. Acompanhe o N1 aqui, ó. Eu vou apagar aqui os meus rabiscos e vou pôr um eixo aqui. Então, olha só. Se algo, quando o φ tende o φ, quando o ômega infinito tende a menos 180, significa que ele nunca vai cruzar o ângulo 180 é esse aqui, ó. Esse é o ângulo menos 180. Observem que essa linha, que é o N4 e o N5, eles nunca cruzam, olha só, ele tende aqui, ó, e nunca cruzam o 180. Então, no limite, a defasagem é 180. Tanto para o N5 quanto para o N4. O N4 é a mesma coisa. No limite é 180. Então, esses aqui estão com fase 180. Agora, se a gente olhar essa linha ponto traço aqui, que é... Quem é ponto traço? Legenda, tem legenda... Sei lá, legenda. Está escrito. É a N1. A N1.
A N1, se ela fosse fazer assim, seria menos 270, porque menos 270 seria esse eixo aqui. Mas ela não faz assim, ela faz assim, ó. Isso aqui é 360, ó. Menos 360, isso aqui é uma volta e menos 360. Então, o N1, o φ ômega tendendo a infinito para N1 é menos 360 graus. Quem tem defasagem de menos 360 graus, é o que tem resposta inversa. Esse aqui. Quem tem resposta inversa é o G4. Então é o 1. G4 é o 1. E agora só falta o G5, mas se eu confiei no meu resultado anteriores, eu tenho que aqui tem que ser o 2, né? Vamos ver o 2. 2, ó. 2 começa em 0 e termina em 0, ó. Começa em 0, termina em 0, ganha nulo. É o 2. E essa é a resposta da questão. Certo? Professor, Diga. No gráfico da função que é estável, o diagrama de Nix não tinha que estar passando pelo menos 1? E isso se fosse estável em malha fechada, que vai depender do ganho. Então, é que nem aqui, ó. Dependendo do valor de ganho, ele não consegue cruzar o eixo, ele continua instável. Certo? Então, ele está bem perto da estabilidade. Se eu aumentar o ganho um pouquinho mais, essa curva aumenta e inclui o menos 1, entendeu? Que daí equivale a ter os polos dentro do diagrama no semiplano direito, dependendo do valor de K, entendeu? Não sei se tu entendeste o que eu quis dizer. Entendi. Ali, como ele não sabe o valor de K, eu só posso olhar o formato. E normalmente, se tem resposta ou o sentido de circulação anti-horário, todos que têm só circulação horária são polos estáveis. Se eu tiver um polo instável em malha aberta, eu tenho uma circulação anti-horária em alguma parte do diagrama de Nyquist. É o único que tem a circulação anti-horária. Aí eu coloquei ali. Certo? Mais alguma dúvida? Então, essa é uma questão boa de fazer. Mexe uma série de conceitos, fácil de corrigir. Alguma dúvida? Eu estou dizendo que essa questão vai ser feita. Mas é uma possível. Vamos agora à próxima. Construa uma função de primeira ordem com tempo morto que possua o mesmo ganho. Observe que essa aqui não é função de primeira ordem. Essa aqui é uma função de ordem mais elevada. Mas eu quero obter uma função de primeira ordem com tempo morto que tenha o mesmo KU e o mesmo TU. É isso que é pedido aqui, ó. Que função é essa? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o ganho. Uma forma, o ganho está aqui, ó. Eu tiro dessa assíntota aqui, eu tiro o ganho. Eu vou cancelar aqui, porque dificulta a leitura. A gente vê que ali tem... Isso aqui é um 11. Deixa eu pegar uma reguinha aqui, que está em decibéis, ó. Isso aqui é linear. Se eu pegar uma reguinha aqui, eu uso essa distribuição linear.
Então, vou chamar que nesse gráfico eu li é 11 dB. 11 dB. Então, o ganho vai ser o quê? 11 dB, mas eu tenho que converter em ganho normal. Então, eu vou converter isso em ganho normal, pegando esse valor 10 elevado em 11 divididos por 20. Isso aqui vai me dar 3,55. Então, eu já tenho ganho. O tal e o tempo morto eu vou agora usar para justamente bater o mesmo KU. Como é que eu determino o KU? O KU vem daqui, ó. Vou no 180, subo, então aqui subo, o papel fica um pouco mais fácil, e aí eu tiro aqui o que a gente chamaria de A. Esse aqui eu vou usar para determinar, esse aqui é o A. Que eu vou ler desse diagrama, digamos, com minha reguinha, 6 dB. Então, vou fazer o cálculo do KU e PU. KU é 6 dB. Na verdade, o A é 6 dB. O KU é 1 sobre A. dB. Então, o A é igual a 10, 6 sobre 20. O A é aproximadamente igual a 2. 1,992. O KU é 1 sobre A. Ou seja, o KU é igual a 1 meio. Eu tenho que fazer que a primeira ordem tenha exatamente esse valor de KU. O PU é quanto? PU é 2π sobre ômega 1. O ômega 1 é esse cara aqui, ó. Para funções de para funções em malha aberta, para G, a frequência onde cruza o 180 é o ômega 1. 180 é um pouquinho mais para baixo. Tá? Então é aqui, o ômega 1. A gente chama isso de ômega 1. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então é 2π sobre 4. É π sobre 2. Então o PU é igual a 1,571. Como a unidade está em segundos aqui, 1,71 segundos. Certo? Então, eu tenho que primeiro saber esses dois valores. E agora vamos, a partir desses dois valores, nós vamos determinar o tal e o tal e o tempo morto. Então, nós sabemos que a magnitude de uma primeira ordem
de uma primeira ordem que é a magnitude da função de primeira ordem, que é a primeira ordem com o tempo morto, a magnitude não depende do tempo morto, só depende dessa parte aqui. Isso aqui, o módulo disso aqui para qualquer frequência, J ômega, é K, módulo de K. K eu já tenho. 1 mais ômega tal ao quadrado. Isso aí para qualquer frequência. Só que agora eu vou pegar e vou pegar a frequência ômega U. Porque na frequência ômega U eu já tenho a magnitude que eu quero aqui. Eu já determinei essa magnitude que é 2. Então eu tenho para ômega igual a U, ômega U, que é 4. A amplitude A, que eu tirei do diagrama, é aquele 0, é o 2. Então, o 2 vai ter que ser igual a o módulo do ganho, é 3,55, o 1 mais 4, que é eu estou pegando, nessa frequência aqui, a magnitude tem que dar esse valor que eu medi aqui, ó, para ele ter o mesmo ômega U e para ter a mesma magnitude. Então, aqui é o tal, que é o que eu quero determinar. Resolvendo isso aqui, o tal sai igual a 0,367 segundos. Esse é o tal. Agora, o próximo passo é determinar o tempo morto. Tempo morto pela defasagem. A gente sabe que a defasagem total de uma primeira ordem com tempo morto é arco tangente. Agora eu já tenho o tal, mais o tempo morto, que é o que eu quero determinar. 180, não posso esquecer, para trocar de unidade. Vezes ômega, vezes o tempo morto, que é o que eu quero determinar aqui agora. Aí eu vou pegar para a frequência ômega U, que é de 4, a defasagem é de 180. Isso aqui é igual a menos arco tangente. Aqui vai ficar 4 vezes o tal, que é esse número ali, 0,367, mais, ou menos, no caso, a contribuição, aqui é menos também, tá? Desculpe. Que a defasagem do tempo morto é atraso, certo? Mais a contribuição, temos defasagem. Senão, se errou, senão deu para bola. 4, e aí o tempo morto. Daí aqui sai o tempo morto, calculando, o tempo morto sai igual a 0,54 segundos. Resolvendo isso. Logo, a função de transferência final é 367. É isso aí.
Plote o diagrama de Bode acima, primeira ordem com o tempo morto que você obteve. Vamos acelerar isso agora, para não atrasarmos demais nossa aula. E eu já vou plotar aqui essa primeira ordem com tempo morto, construindo a... Deixa eu fazer um Alt, Ctrl, Shift S. Não é Alt. É só fazer os assintos e tudo mais, que nem nós já fizemos, então não tem por que a gente gastar nosso HH fazendo isso. Vocês viram como eu faço rápido. Tranquilo? E aí o próximo item é qual é a diferença entre margem de ganho e reserva de fase. Isso a gente também viu em aula. A diferença é que, vou pôr aqui também, vou dar um salto quântico. Windows Start. Isso está bem explicado em aula, pelo menos eu acho. O ganho ultimativo ou ganho crítico é uma propriedade da planta, é do homem solteiro, digamos assim. Esse é o ganho ultimativo ou ganho crítico. E eu determino isso usando os diagramas só com a função de transferência, só com G de S. Já a margem de ganho é uma propriedade do laço, ou seja, da relação controlador-planta. E aí eu vou fazer os diagramas usando os diagramas do laço em si. Certo? Então, com isso, nós matamos também isso. Mais detalhes estão na nossa aula teórica. Bom, o último exercício, para não avançar muito no horário, eu vou agora discuti-lo com vocês aqui a solução, mas a solução já está escrita aqui. Certo? Vamos lá. Primeira parte é: baseado no diagrama de Bode, determine os parâmetros da função de transferência de primeira ordem com o tempo morto. Eu vou pegar esse diagrama aqui que é da planta. Ó. Esse aqui azul aqui é o da planta. Então eu tenho que fazer as assíntotas como antes. Ó. Aqui e a outra assíntota está aqui. Ó. Essas assíntotas se encontram aqui. Aqui é o ômega 1 sobre tal. Então vamos lá. Então, isso aqui é o ômega, que é, aqui é 0,1, aqui é 0,2. É 0,2. Então, o tal é 1 sobre 0,2. Certo? A magnitude aqui é 0 dB, então ganha 1. Então, ganha 1. O tal é 1 sobre 0,2 é 5. E o tempo morto é aquela mesma coisinha de pegar um decado adiante e tal. E eu tiro a contribuição tempo morto total, é a soma do tempo morto primeira ordem, mais o tempo morto. E aí é calcular, que nem nós já fizemos antes. Isso dá um tempo morto de 3. O próximo item é fazer a aproximação de padê de primeira ordem.
para esse tempo morto de 3 aqui. Ó. A aproximação de Padê isso aqui é aproximação de Padê, de primeira ordem. É simplesmente esse tempo morto dividido por 2. Ele gera um zero positivo. Então, esse termo aqui e esse aqui vieram dessa aproximação de Padê. O 5 foi o que a gente tinha obtido aqui. E aí, essa aqui é a questão 1.2, que é a aproximação de Padê. Determine os valores de KU e PU. Para isso, nós temos que chegar em 180. Aqui, subir, pegar o númerozinho aqui, transformar em A. Então, digamos, menos 10 dB. O KU vai ser 1 sobre A. Ou seja, o KU vai ser isso aqui. O PU já vai pegar nessa frequência aqui, a frequência 180. Essa frequência aqui vai ser o ômega U. Que é 0,62627. Então, aqui é 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6. Esse tracinho aqui é 0,6. É um pouquinho para cá. Aí eu tiro o PU. Ou seja, é a mesma sistemática que a gente já fez antes. Bom, agora calcular a malha fechada é laço 1 mais o laço. Só substituir, fazer as simplificações ao cancelamento aqui desse polo, desse zero do controlador, porque é um controlador P e D. Esse termo aqui está associado ao tau I. E isso aqui, então, esse termo aqui cancelou o polo dominante que veio da função de primeira ordem. E eu simplifico a minha vida. Aí, eu quero saber o efeito de tau D, isso já viu nos exercícios anteriores. Eu quero saber o efeito tau D. Aí eu vou criar o quê? Um laço alternativo. Põe um polinômio característico. O polinômio característico vai ser o quê? O polinômio característico é o denominador mais o numerador. O denominador é 5S1 mais 1,5S mais tau D, S mais 1 menos 1,55S. Agora eu ponho, esse aqui tá aqui, ó, multiplicando direitinho, ponho característico aqui. Agora eu ponho o tau ds em evidência e chego à função. Esse aqui vai ser o h de s que eu vou colocar aqui, ó. Certo? Ela tem um zero na origem e um zero em 2/3, que é vindo daqui, ó. Então, e tem 2 polos. Criando o lugar das raízes desse sistema, interpretando, significa que para esse sistema aqui, vou dar um Ctrl Z, o tau D mais atrapalha do que ajuda. Porque se eu adicionar um tau D, eu vou acabar levando a uma resposta que a dinâmica é pior. Certo? Então, a ação derivativa para esse sistema não trouxe benefício nenhum. Traria benefício se levasse os polos para dentro do diagrama. Mas os polos são levados para fora do diagrama.
Então, inclusive, aumento do tal D pode levar à instabilidade do sistema. Quanto pode variar? Isso aqui vem da margem de ganho, certo? E aí nós vamos usar o gráfico de cima aqui, ó. Quanto pode variar o ganho sem estabilizar? Eu vou no 180, só que agora é até a curva tracejada. Na curva tracejada é que eu subo. E daí aqui eu tiro o A. Então eu vou usar a curva tracejada, que é a curva do laço. Que a margem de ganho é uma propriedade do sistema controlador e planta. E aí, então, eu vou na curva do laço, no 180, e aí eu tiro o A. A sistemática é igual a que determinou do KU, só que eu vou, para KU, eu vou no 180 e vou até a curva azul, que é a curva da planta, e no caso da margem de ganho, eu vou até a curva tracejada e subo e tiro o A da curva verde. Daí, fora isso, a sistemática é a mesma. E a reserva de fase? Reserva de fase está associado ao máximo tempo morto que o sistema suporta sem estabilizar. Aí a ideia é qual? A ideia é qual? A ideia é justamente pegar e vou na magnitude, quando corta a magnitude unitária, esse ponto aqui, ó, magnitude unitária é 0 dB. Nesse ponto eu desço, aqui é a frequência de corte. Aqui é o ômega C, frequência de corte. Eu desço, tenho essa fase aqui. Quanto de fase falta para chegar em 180? Isso aqui é minha reserva de fase. Daqui eu tiro a reserva de fase. Então, eu tiro do diagrama a reserva de fase. Dá quase 90 graus. Aqui está uns 76 graus. Tirei do diagrama. A frequência é ômega C e daqui eu tiro, usando essa frequência, eu tiro o tempo morto associado. E aí tem o quanto pode variar o tempo morto sem instabilizar, certo? E com isso, então, nós terminamos este exercício. Alguma dúvida? Alô, alô, alô? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Ótimo.